Olá, humanos! Estamos aqui com o André, nosso biólogo parceiro, e vamos falar um pouquinho sobre essa ave diferente aqui chamada Loris. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com quem mais quer saber sobre essa ave bonitinha aqui chamada Loris. Vamos lá, André. Loris é exatamente o nome dessa ave? Então, na verdade, Loris é um nome que a gente dá popularmente para um grupo de aves do grupo dos psitacídeos, né, que são as aves que têm bico torto. Aqui no Brasil, por exemplo, os papagaios, as araras são os representantes, né? E esse grupo de aves bem coloridas que ocorre na Oceania, principalmente na Austrália, a gente dá o nome de Loris, né? Tá, e você falou que é de um grupo, né? E aqui no caso a gente tem dois que aparentemente são diferentes. Eles são realmente diferentes? Sim, na verdade aqui a gente tem duas espécies de Loris. Esse vermelho aqui, que é um Loris bailarino, né? Ele até recebe esse nome de Loris bailarino porque ele faz como se fosse uma dança, assim, uma corte. E esse aqui é um Loris do Timor, porque ocorre no Timor-Leste, né? Ambos na Oceania. Mas tem alguma diferença, além de visualmente falando, eles têm mais diferenças? Sim, na verdade eles são espécies totalmente opostas, até gêneros opostos, né? Então, existe nesse grupo aqui alguns parentes mais próximos, por exemplo, Loris amor-amor, Loris arco-íris, e esse aqui é um grupo totalmente diferente. Então, por exemplo, não daria para hibridizar, ou eles não se reproduziriam, porque é muito distante um do outro. Então o Loris, ele é legalizado, as pessoas podem ter ele em casa? Sim, como todo tipo de animal que você for ter, silvestre ou exótico, você precisa ter uma autorização. Como que você faz isso? Você tem que comprar de um criadouro que é credenciado pelo IBAMA, né? Isso, ele vai ter aqui, depois vocês podem até dar um foco, mas ele vem anilhado, né? Essa anilha que vem na pata dele tem os dizeres, é uma anilha fechada, que não tem como eu colocar um anel ou tirar, ele tem que ser colocado num criador com poucos dias de vida e junto com o documento a nota fiscal. Então quando você for adquirir, tem que prestar atenção nisso, né? E para quem tem em casa, quais são os cuidados que você precisa ter com um Loris? Então, isso é uma coisa muito legal, porque como é uma ave muito colorida, chama muita atenção e as pessoas querem ter ele como animal de estimação, que é perfeito, é legal. Só que ele requer alguns cuidados, né? Principal cuidado para você ter um Loris. Ele é um animal que na natureza ele se alimenta de néctar, de flor, né? Então, em cativeiro, a principal alimentação dele é uma papa. Então é um pó que você mistura na água, né? E ele lambe esse pó. Então ele não come nada sólido. Não come nada sólido. Logo, se ele não come nada sólido, as fezes dele também é líquida, né? É, o que a gente tá vendo aqui, vocês não conseguem ver. Mas ele tá fazendo cocô adoidado e é muito líquido. Então para pensar uma ave que tem um metabolismo de 41 graus interno, né, a temperatura. Então é um bicho que tem um metabolismo muito rápido, se alimenta só de líquido, então é um bicho que faz muita sujeira, né? Então isso, para quem quer ter um Loris, é legal a gente entender. Você vai ter um animal que faz muita sujeira. E como é líquido, então é jatos assim de fezes, né? Não é só dentro do viveiro, tudo em volta. Isso é a principal coisa para quem tem um Loris, tem que ter saber disso, né? Inclusive você falou do viveiro. Qual é o viveiro ideal para um Loris? Então, esses animais são bem ativos. Então, além de ser um viveiro com espaço, né, para ele estar fazendo voo, se deslocar, é legal você ter bastante enriquecimento ambiental. Então, colocar coisa para ele se pendurar, coisa para ele com o bico ir lá destruir, né, para ele se sentir e ter o que fazer, né? Então isso é bacana, porque às vezes o cara coloca num viveiro que não tem nada, o bicho acaba até entrando em estresse e depressão, porque não tem o que fazer, não consegue voar. Então, enriquecer com coisas para ele se distrair durante o dia é bacana. A gente tá vendo aqui que eles ficam aqui parados na sua mão e tudo mais, mas isso é depois de o clássico corte de asas, ele acostuma ficar aqui, ou é uma ave mais companheira que sempre vai ficar perto? Então, esses animais eles são muito companheiros porque são animais que naturalmente eles são monogâmicos, que isso quer dizer, eles formam um casal na natureza e vivem o resto da vida. Então, quando você adquire um bicho desse de criador, ele vem filhote, então ele já está acostumado com o ser humano, né, com o trato do ser humano, e ele pareia com alguém da casa. Isso acontece com papagaios, araras, maritacas, né, com todo tipo de psitacídeo. Então eles naturalmente são animais que querem estar próximo do ser humano, de ficar em contato, e tanto é que assim, ele sempre escolhe alguém da casa. Então é comum você ter um bicho desse e ele ir com uma pessoa da casa e odiar outra pessoa da casa. Porque é comum, na natureza eles fazem isso, formam um casal e é aquele o casal dele, né?
Então são animais que estão acostumados à interação com o ser humano. Legal. E aí eu acho que é só pra gente deixar claro para quem está assistindo e não conhece tanto essa parte de aves, que quando a gente fala corte de asa, né, na verdade não é cortar a asa, é tirar algumas penas específicas. Então, né? isso aí é o que acontece. A pena, conforme ela está crescendo, ela é uma matéria viva, a gente fala. Inclusive, se você cortar uma pena crescendo, ela sangra. A partir do momento que ela já cresceu, tudo que ela tem na asa, ela é uma matéria morta, como se fosse o nosso cabelo. Então você pode aparar, o animal não vai sentir dor, não vai sangrar, não tem problema nenhum, né? E o corte de asa é uma coisa também que a gente tem que entender o seguinte: quando você corta as penas da asa de uma ave, não é para evitar que ela voe, mas sim ela não consiga levantar voo. Então, por exemplo, se ele sair daqui, aqui eles não estão com a asa cortada. Mas se ele for voar, ele consegue voar normalmente. Se ele tivesse com a asa cortada, ele não consegue ganhar altitude, ele vai voar e vai cair, né? Então o corte de asa nas aves é justamente isso, não é para evitar que ele voar, mas é evitar que ele não consiga ganhar altura, né? Mas esses aqui não estão com asa cortada. Esses aqui estão... Ou seja, eles estão acostumados com vocês. Já estão e acostumados. Pronto. Estão acostumados. Legal. E no caso aqui a gente tem esse verde, o vermelhinho, você falou que é o bailarino e tudo mais. Que outras variações de cores existem no Loris? Então, na verdade a gente tem, depende da região que você tem na Austrália ou na Oceania de forma geral, você tem várias espécies, né? Uma coisa de cor que é legal a gente entender é que nas aves, na grande parte das aves, a gente tem os machos sempre mais coloridos que as fêmeas, né? Principalmente nos passarinhos são assim. Normalmente a fêmea é marrom, é parda, né? Até para se camuflar no ninho, e os machos são coloridos para se mostrar para as fêmeas. No grupo dos psitacídeos, né, principalmente nos lores, a gente não tem essa diferença visual, entendeu? Então, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que conhece lores e mostrar a Cleo, que é essa aqui, ele não vai saber se é macho ou fêmea. A única forma de a gente descobrir é através de exame de DNA. Aí você coleta sangue, né, ou um pedaço da pena, manda para o laboratório e através do DNA ela vai descobrir se é macho ou fêmea. Que é a sexagem. É a sexagem. A gente não tem um dimorfismo que a gente chama aparente, né, entre macho e fêmea, uma diferença nesses lores. Em relação ao barulho deles, a vocalização deles, eles costumam vocalizar bastante? Eles vão ficar cantando pra caramba? Como é que é? Isso é legal. São animais que fazem muito barulho. Então, se você tem uma vizinha meio chata, assim, você já toma cuidado. Se você quiser ter um loris, uma maritaca ou um bicho assim, porque eles são de gritar extremamente, né? Algumas espécies conseguem falar. Por exemplo, o cajal aqui, ele aprende bastante, ele fala do nome dele, chama a gente, ele aprende. A espécie da Cleo já não é de falar muito, não consegue falar muitas palavras, né? Mas, de modo geral, são animais que fazem muito barulho. E isso noturno? Eles são noturnos ou eles são diurnos? Não, são diurnos. Mas, por exemplo, aqui em casa, o que acontece? Às vezes a gente tá aqui à noite, eles estão até dormindo, acende a luz da cozinha que ilumina lá o quintal, ele começa a gritar, já começa a fazer barulho. Então, duas dicas que a gente dá para quem quer ter lores. Primeiro, a questão de sujeira, né, que é que a gente já falou, a questão de vocalização e alimentação, porque como ele se alimenta de papa, é um negócio que fermenta muito rápido. Então não dá, por exemplo, vou viajar, encho de semente, ali é o suficiente para ele passar o final de semana. Não, porque num dia de calor, você colocou a papa de manhã à noite e já está azeda, né? Então esse também é um grande problema. Você tem hoje rações especializadas para lores, já temos algumas marcas que fazem própria para lores, mas diariamente você tem que trocar essa papa porque ela vai azedar. Então, essa papa é um pó que você compra pronto e aí você mistura na água e ele dilui na água e vira essa papa. Posso dar fruta? Você pode, mas a fruta para um bicho desse vai servir mais como um enriquecimento. Então, por exemplo, todo dia eu dou maçã. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa maçã e destruir ela. É lógico que ele vai apertar ela, vai sair o caldo que ele vai engolir, mas ele não vai comer pedaços. Ele vai mais destruir e servir como um enriquecimento ambiental para o animal, né? A base da alimentação é a papa industrializada dele, né? Bom, André, muito obrigado por receber a gente. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, onde as pessoas podem te procurar? Legal, é só me seguir nas redes sociais, @AndréBuriqui, e também a minha empresa, que é a Buriqui.educacional. Nos dois perfis aí no Instagram vocês vão me achar. Se você quiser ver mais vídeos sobre aves, ver mais vídeos com o André, é só você clicar aqui do ladinho, ali em algum lugar, que vão ter mais vídeos para você assistir.